tarde a todos e todas. Eu sou Adroaldo Quintela, fundador e coordenador nacional da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Tenho a honra de mediar esse evento de mais um tema do ciclo de debates da reforma tributária que está em jogo, que é realizado pela LBS Advogados e Veredas Inteligência Estratégica, da qual a ABED é uma parceira. O vídeo vai estar disponível no Facebook e no YouTube da LBS Advogados, da Veredas Inteligência Estratégica e da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. O tema de hoje, que nós vamos conversar, é reforma tributária cidadã e fundo de compensação dos estados exportadores e redução das desigualdades regionais. Quando falamos em tributação, estamos tratando de questões fundamentais para a nossa sociedade. A questão da justiça fiscal, como se distribui, a arrecadação, tanto a cobrança como depois o fruto da arrecadação entre diversos segmentos da sociedade, o próprio papel do Estado, não só do ponto de vista da arrecadação, mas como ele aloca os recursos para a sociedade. A questão de, muitas vezes, pelo próprio sistema de tributação, o Estado vai incentivar o desenvolvimento, o crescimento e desenvolvimento da economia, e também a questão democrática, como a gente pratica a justiça fiscal, tem um sistema que seja mais distributivo para atender ao conjunto da sociedade. Hoje nós estamos trazendo aqui, temos a honra de trazer André Horta, do Concefaz. André é mestre em filosofia, foi secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, onde eu tive o privilégio de conhecer quando fiz o diagnóstico do Estado para o Banco Mundial. E constantemente nós dialogamos sobre o tema da reforma tributária. Quase que toda semana eu e André temos um diálogo aí, seja pelo WhatsApp ou até em reuniões. O Sérgio Caetano Leite também é mestre em economia, é subsecretário de programas do Consórcio do Nordeste, essa grande iniciativa dos governadores que resolveram deixar de lado a guerra fiscal para trabalhar com propósitos comuns para o bem da própria região. Cada um pensa no seu estado, mas pensa no conjunto que os estados do Nordeste serão mais fortes, mais ricos, mais coesos, tanto do ponto de vista econômico como social, se tiver essa unidade de ação entre os governadores, e cujo epicentro disso é o consórcio do Nordeste, que tem dado uma série de exemplos para nós, para a sociedade brasileira, da importância desse instrumento federativo, de articulação federativa. Bom, eu acho que, inicialmente, eu daria 3 minutos para que tanto o André quanto o Sérgio fizessem as suas considerações iniciais, mas levando em conta o seguinte: quais seriam os pressupostos para uma reforma tributária cidadã? André Horta, por gentileza. Olá, Adroaldo. Olá, Sérgio. Um grande prazer e uma grande honra estar aqui com vocês hoje para discutir uma pauta tão importante, né, que é essa pauta da reforma tributária. Inclusive, Adroaldo, ela está sendo apresentada junto com a reforma administrativa, né? E a reforma administrativa não surgindo no debate público aquele nome antigo de reforma, né, que tinha o sentido de melhorar, que a gente tinha em reforma agrária, por exemplo, né? Está com esse sentido novo aí sempre de precarização, sempre de cortes, né? Antes de se arrumar as receitas do país, né, já está se falando em mexer nas despesas do país, né? Isso é uma inversão muito grande de agenda, né? É importante a gente priorizar a tributária, né, antes de pensar em qualquer coisa na área administrativa, porque, claro, que uma coisa precede naturalmente e outra. E a tributária tem uma questão central, que eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar hoje aqui, né,
que é o problema da regressividade brasileira, né? Vamos conversar o que é isso e por que é que isso piora, né, o nosso quadro geral, por que é que isso nos dá um ambiente de negócios, de um ambiente social, um ambiente de desenvolvimento econômico inferiorizado em relação a outros países que adotam os princípios da progressividade. Bom, Adroaldo, bom dia, André, bom dia a todos. É fundamental e é muito importante para a gente participar nesses tipos de discussões. Aliás, esse é um dos grandes incômodos que a maioria dos gestores públicos no Nordeste tem sentido, que é a falta do debate relacionado à reforma tributária. A proposta de reforma tributária, seja ela qual for, na nossa opinião, tem que ser muito debatido. Tem que ser debatido com o cidadão, tem que ser inclusivo e discutido, porque isso vai, em última instância, parece um tema árido, distante, mas vai provocar, de fato, mudanças e impacto na vida das pessoas, no seu dia a dia. E tem que ser muito discutida a nível de gestão pública. A discussão está centrada em Brasília e ela não tem percorrido o caminho dos estados. Existem grandes distorções, são distorções históricas nesse sistema tributário que vem sendo montado aí no nosso país, né, nos estados, a tal ponto que levou-se o Estado, levou-se os impostos, a tributação, de uma forma geral, a um dos principais motores na política de desenvolvimento. Ou seja, a discussão hoje já há algum tempo, sai do campo de vocações dos estados, né? Determinado estado é mais vocacionado para a produção de energia, determinado estado é mais vocacionado para a produção de alimentos e assim sucessivamente, para uma guerra fiscal, para colocar o tributo, o imposto, como um dos centros, um dos motores da política de desenvolvimento estadual. Isso é uma inversão de valores, né? Lógico. E a gente vai discutir aqui um pouco como isso está sendo debatido nos estados, qual é a visão dos estados membros do consórcio Nordeste, como isso deveria ser essa discussão ser mais abrangente, e aspectos até um pouco mais técnicos que a gente vai tentar tornar menos árido para cumprir essa função aí de ampliar o debate. Queria agradecer de antemão a presença do André e o convite a todos vocês, e estamos à disposição aí para o debate. Vamos agora para afunilar para o tema realmente da reforma tributária. Eu tenho duas perguntas iniciais para os dois, tá certo? E aí vamos inverter as posições, eu vou começar com o Sérgio e depois o André, a gente vai fazendo essa troca. Assim, uma primeira pergunta é assim, o que vocês consideram de uma reforma tributária que ela pudesse contribuir de fato, tá certo, para reduzir as desigualdades, contribuir para a redução das desigualdades, tanto que sejam desigualdades econômicas como sociais, e, no caso, como vocês dois estão, aí o Sérgio trabalhando no consórcio do Nordeste e o André, que é o nordestino, raiz, né? Como eu, embora eu esteja no estrangeiro aqui, como é que vocês percebem isso também da questão de uma reforma que possa também ajudar a gente a reduzir as desigualdades territoriais do país para ter um país mais homogêneo, menos díspare? Então, Sérgio, você em primeiro lugar e depois o André. A gente tem de 3 a 5 minutos, porque são duas questões em uma, né? Na verdade. Em primeiro lugar, em princípio, o André vai rechear essa discussão de aspectos técnicos, dado a formação dele, mais em profundidade que eu. Mas, Braudo, existe uma coisa que é comum, que é um entendimento assim, acadêmico sobre o tema, que quanto mais justo for a tributação, e aí vão das pessoas físicas e do pequeno, médio empresário, né, do tecido produtivo da sociedade, com foco no Nordeste, o que a academia diz é que quanto mais justo, mais equânime
for a distribuição da cobrança de imposto, você vai ter uma arrecadação maior. Isso chega ao ponto de terem alguns acadêmicos que defendem que uma taxa menor arrecada mais até um determinado limite, né? O que nós temos hoje, pela distribuição, pela configuração do imposto, é que as camadas que menos geram riqueza pagam mais imposto. As camadas da sociedade que mais geram imposto, proporcionalmente, pagam menos imposto. Então, uma reforma cidadã, uma reforma inclusiva, na nossa opinião, deve levar em conta, deve ter em conta essa redistribuição. Nós não vemos isso debatido pela sociedade, nós não vemos esse aspecto tão claro nos textos das diversas propostas de reforma que estão se afunilando lá na comissão mista que está discutindo o tema. Por um lado, ela deveria ter um olhar diferente para a redistribuição, para a regressividade, como disse o André, para a redistribuição da cobrança do imposto sobre tecido produtivo sobre as pessoas físicas, sobre as pessoas, os pequenos empresários e médios empresários. Um outro aspecto é que, infelizmente, hoje, essa reforma, a malha tributária, quando um Estado discute com outro ou concorre com outro para atrair uma grande empresa, todos nós sabemos, daí o tema da guerra fiscal, é comum entrar em jogo, entrar em cena os incentivos. As propostas, elas trazem um nivelamento de um imposto federal, tá? E aí há variações, não vamos entrar aqui em detalhes, tem outros que têm um imposto unificado estadual e municipal, mas em sua, assim, uma harmonia de discurso é a existência, a centralização de um imposto único sobre bens e serviços, o IBS ou CBS, à semelhança do IVA cobrado lá fora. Ora, isso traz uma pressão sobre um outro tema que a gente vai discutir, de que forma, já que nós vamos nivelar, os estados vão poder disputar investimentos. Disputar no bom sentido. Isso nos remete para um tema, já deixando o gancho, dos fundos, né, dos fundos de apoio à exportação, dos fundos de desenvolvimento regional, de que forma os estados vão ter instrumentos para apoiar a atração de empresas para o Nordeste. É um tema que, no nosso entendimento, fica prejudicado com a nova proposta, com as propostas de reforma que estão em andamento nas duas casas, na Câmara e no Senado. Então, a reforma cidadã para a gente deveria ter muito claro esses dois olhares. O olhar de não tolir os estados na possibilidade de atrair empresas, e aí os fundos públicos têm um papel importante, e levar a discussão para a sociedade para ver a melhor forma de tornar econômica a distribuição tributária. Essa pergunta dos pontos fundamentais, né, para a gente reduzir desigualdades, eu queria inverter um pouco ela, né? Quem tem desigualdade reduzida, quem tem menos desigualdade, né? O que é que ele tem de aspecto na sua estrutura tributária, né? O que é que esses países que reduziram suas desigualdades, países mais igualitários, né? O que é que eles têm na sua estrutura tributária? Bom, primeiro eles têm progressividade, né? Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos imposto. Isso é uma característica desses países, né? O Brasil é um país que tem uma estrutura tributária regressiva. Quem ganha pouco, paga muito, quem ganha muito, paga pouco. Tem uma manchete, depois você pode ver aí no site da ONU, que é assim: Brasil é o paraíso fiscal dos super ricos, né? Aqui é uma discussão mundial conhecida, né? A regressividade brasileira. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode ter hoje um mecanismo, um país tão desigual quanto o Brasil, um dos recordes mundiais aí de desigualdade nós somos, né? E nós temos aqui mecanismos de aprofundamento de desigualdade dentro da estrutura tributária. Então, de fato, a progressividade é um assunto, é uma pauta, né, natural quando a gente está falando de redução de desigualdades, né? Tira mais de quem tem mais e dá para redistribuir com serviços para quem tem menos. Agora, esses países, Arnaldo, eles são mais ricos porque eles são mais ricos mesmo, porque eles têm PIB per capita maiores, né? E eles têm gastos públicos maiores do que tem aqui, né? O que eu acho que às vezes dificulta, né, as discussões da reforma tributária brasileira
não é nem o assunto central, sabe? São assuntos laterais que vão travando, né, a discussão, e quando você chega no assunto principal, você já não consegue discutir porque assuntos laterais lhe atrapalharam a discussão principal, né? Quando você fala, por exemplo, vamos aumentar a progressividade brasileira, como é que você aumenta? Qual é o imposto mais vocacionado para isso, né? São os impostos de propriedade? Não, os impostos de propriedade é importante. Eles são impostos diretos e é importante que sejam maiores. No Brasil, sei lá, a média mundial aí você está em 40%, o Brasil aqui é no máximo 8%, né? O limite máximo é 8%. Atualmente, por exemplo, para o imposto de transmissão de propriedade, né? Nós não temos aqui uma tradição com imposto de propriedade grande. Mas o imposto de propriedade ele não tem, digamos que, uma presença fiscal tão grande quanto o imposto de renda tem na sustentação dos países mais desenvolvidos. Então, é claro que nós precisamos que o imposto de renda seja mais participativo hoje. Hoje você tem aí 22% dos impostos com imposto de renda e mais de 50% da carga dos indiretos, ICMS, IPI, PIS/COFINS, ISS, né? Os indiretos hoje fazem muito mais parte do bolo tributário do que os diretos. E nos países mais desenvolvidos, essa distribuição ela é invertida, né? Porque os impostos diretos, como ICMS, etc., né, eles terminam retirando mais a renda dos mais pobres. Eles proporcionalmente representam mais gasto para o mais pobre do que do mais rico. Então, a gente precisa inverter isso aí. Para inverter isso aí, tem que fazer uma coisa muito óbvia, né? Você tem que aumentar a incidência de imposto de renda. E quando você fala aumentar a incidência de imposto de renda, mesmo que você fale em reduzir os indiretos, aí você diz, mas vai aumentar imposto? Mas veja bem, ninguém aguenta mais pagar imposto, né? Então, esse tipo de discussão ele termina sendo travado por questões laterais. Aí você vai perguntar, mas como assim ninguém aguenta mais pagar imposto? Quem é rico do Brasil não está pagando imposto como todo lugar. E quem é pobre está pagando imposto demais, está pagando imposto como se fosse... O pobre brasileiro paga uma carga tributária como se ele fosse um rico sueco, né? Porque as cargas são mais altas em países mais ricos. E isso é uma outra coisa que não é clara no debate. Veja, isso é uma série de contaminações. Países mais desenvolvidos, eles têm uma carga tributária maior. Países menos desenvolvidos, eles têm uma carga tributária menor. Se você fizer um gráfico, Adroaldo, né, do IDH e da arrecadação per capita de tributo, se você fizer um gráfico de IDH versus... Você vai ver que quanto mais você aumenta a carga, mais você aumenta o IDH. Há uma relação direta, né? É uma curva ascendente, a relação entre o IDH e entre a tributação. Por quê? Porque é muito óbvio. Você tem mais investimento público, mais gasto público, claro, você melhora todos os índices sociais. Então, essa contradição, né, é uma contradição que termina dificultando o outro assunto que vem à frente, progressividade. O Brasil tem 33% de carga tributária, aproximadamente, né? Os países escandinavos, Noruega e Finlândia, 54%, Dinamarca, 50%. Se você pegar países como Laos, por exemplo, que tem o IDH baixo, a carga do Laos é 10,8%. Camboja, 8%. Congo, 5,9%. Né? Os estados são mínimos. Os estados onde o IDH é baixo são estados mínimos. Né? Os estados são bem maiores em países mais desenvolvidos. Em discussões públicas, quando você começa a conversar sobre isso, normalmente, depois da evidência, que isso é muito fácil, é só olhar qualquer tabela, né? Normalmente a pessoa muda o assunto. Ele faz, tá certo, tudo bem. Nos países mais desenvolvidos se paga mais. Mas lá vale a pena pagar, né? Porque lá eu tenho muito serviço público. Veja que a pessoa já muda, né, o assunto de receita, não é isso? Para as virtudes do investimento público. Agora o assunto não é mais a receita, agora o assunto é a virtude do investimento público que volta. Bom, aí você entenda, aí vamos entender. Esses países são países mais ricos, né? O fato do Brasil ter uma carga tributária de 33, sei lá, a Inglaterra ter de 31, né? O fato do PIB da Inglaterra ser muito parecido com o do Brasil, isso dá uma ilusão matemática. Qual é a ilusão? Vocês lembram que em 2011 a gente chegou a passar, não foi da Inglaterra? Ficamos na frente da Inglaterra, do PIB, aí depois ela nos passou de novo. Então, Inglaterra e Brasil têm um PIB parecido. A carga dos dois também são muito parecidas. Ora, se a carga é parecida e o PIB é parecido, então os dois volumes de tributos de um país e outro são praticamente os mesmos. Ora, se nós dois temos os mesmos
volume de tributo, temos o mesmo volume de tributo, por que é que nós não temos serviços iguais da Inglaterra? A Inglaterra tem os melhores serviços de saúde pública do mundo, né? Por que é que nós não temos serviços igual a dele? Ora, por uma coisa muito óbvia, porque nós temos 4,5 vezes a população da Inglaterra. O valor da carga tributária per capita da Inglaterra é muito mais alto do que a carga tributária per capita do Brasil, que é 1.080, né? Se você pegar a carga tributária per capita do Brasil, você vai ver que o Brasil é o 50º, estou citando aqui do Country Economics, é um agregador de informações econômicas, né? Mas assim, eu tenho valores mais agressivos, mas vou usar esse que é público, né? O Brasil é a 57ª carga tributária per capita do mundo, tá certo? Quem é que está perto da gente? Quem está perto da gente é Botsuana, é a Mongólia, é a Tunísia. Hoje, isso são dados de 2018. Hoje, Adroaldo, nós estamos abaixo disso, né? Porque o dólar deteriorou, está abaixo disso. Você imagina que hoje a gente ter um gasto per capita no Brasil de Botsuana é uma meta. Então, essa é a questão. A questão é você entender que o que nós já aplicamos, nós temos hoje o IDH alto, o Brasil é considerado ter um IDH alto hoje, é um grande mérito com os recursos que a gente tem proporcionalmente aos demais países. Vou aproveitar a resposta do André e tocar alguns assuntos e fazer uma pergunta para o Sérgio, que estava até fora do script, tá certo? Mas eu acho que ela suscitou aqui, que é bom esse debate, né? Que é o seguinte, olha, em plena pandemia, nós, assim, a renda dos super ricos brasileiros, que são pouca gente, ela aumentou em cerca de 400 bilhões. Hoje saiu um dado da UBS dizendo o seguinte, que aumentou a renda dessas pessoas em 39% durante o período da pandemia. E o que é que nós tivemos? Uma queda brutal de emprego, não só de empregos formais e informais, pessoas que já não tinham mais, perderam a esperança de buscar trabalho, porque não tinha, evidentemente, né? E se não fosse, né, o programa de renda mínima que sustentasse uma parte da população, muita gente estava na fome. Mas, ao mesmo tempo das ideias, o Brasil voltou com os dados do mapa da fome, nós estamos no nível de 2004, gente. Muito mais gente passando fome aí. Nesse cenário, Sérgio, como é que a gente pode pensar uma discussão mais efetiva de buscar tributar esses super ricos, sobretudo, tá certo? Porque aqui no Brasil, dividendos, você não paga coisa, a empresa paga, a pessoa recebe o associado, mas ele não paga imposto de renda. Agora, você, André, eu, que somos assalariados, né, e alguns são assalariados públicos, já vem descontado no seu contra-cheque lá, quando você já recebe o desconto. Depois você vai fazer o encontro de contas no imposto de renda com o seu despesa no próximo ano. Quer dizer, outra coisa também que é extremamente importante nisso, que é um dado, né? Avião, lancha e tal, não paga imposto. Aí o carro pequeno do pobre, que tem uma caminhonete para poder levar o leite da fazenda dele até a cidade, né, a usina de resfriamento, ele paga o IPVA. Então, eu queria isso um pouco do Sérgio para a gente explorar essa ideia de como a gente pode tentar melhorar diminuir a desigualdade social a partir do sistema tributário. Bom, Adroaldo, a base, o cerne da questão, você já identificou na resposta, na resposta a outra pergunta que o André lhe deu. Realmente a gente tem que corrigir ou recalibrar essa regressividade. São duas coisas diferentes. Uma, você recalibrar a regressividade, que é algo que poderia ser feito no âmbito da reforma tributária, então, digamos aí, de médio e curto prazo, né? A outra coisa é que você tocou no aspecto como, no meio de uma situação de crise, no meio de uma pandemia, você consegue chegar para a população e dizer, olha, pague imposto, porque pagar imposto é bom, né? A primeira, e o André ilustrou aí muito bem a questão. O Legislativo está com essa pauta. Hoje a gente sabe que a reforma tributária não vai ser votada mais em 2020. Né? Ontem saíram matérias, o pessoal da comissão mista, o Roberto Rocha, o senador Roberto Rocha, lá do PSDB do Maranhão, vai pedir uma extensão de prazo,
que vai levar esse debate para dezembro. Depois, se ele conseguir encerrar esse ano, só na Câmara, no Senado junto, são 40 sessões para compor as diversas comissões de discussão internas, então vai para a Câmara, volta para o Senado, pode mudar substancialmente o texto, esqueça, não sai. Teria que haver uma concertação quase que hipnótica política para o tema ser votado esse ano. Então, na minha opinião, isso só vai ser votado ano que vem. O que dá tempo para discutir algumas questões. A questão da regressividade, só a população, só os movimentos sociais organizados fazendo pressão, só a gente levando essa voz, a famosa voz das ruas, até os nossos representantes no legislativo, é que a gente pode influenciar essa discussão. O André falou muito bem, há muita poeira, há muito ruído em volta do tema principal. E isso não é uma coincidência, isso é proporcional, isso é propositado, né? Esses movimentos, essas inserções de narrativas laterais que desvirtuam a discussão é porque não interessa a determinados grupos realmente que o status quo seja mudado. Esse ganho substancial, esse aumento substancial de renda é muito simples. Os meios de produção, os meios de geração de riqueza, as aplicações em capital estão na mão de pessoas. Quando você tem determinados grupos, quando você tem uma crise, há uma valorização automática porque o outro lado desvaloriza-se. Então, a situação está boa para o status quo. Então, não interessa a quem tem o domínio mudar essa situação. Vamos deixar a coisa bem clara, né? E só através do pessoal ouvindo a voz da rua é que a gente pode eventualmente interessar os nossos representantes na Assembleia a levar as discussões. Esse é um ponto, né? Como mexer na regressividade através de um processo político mais amplo e inclusivo. Você explicar para a população que se incluir na massa tributável, pagar imposto é bom, gente, a gente só vai conseguir isso com formação e usando muita comunicação, explicando que apesar da pandemia, se não fosse o SUS, o estrago teria sido muito maior, que no momento de fome, independente da inépcia do governo federal, a máquina estadual foi quem socorreu com benefícios além dos benefícios federais. Então, a gente tem uma oportunidade agora de fazer a pessoa ver que o Estado mínimo não resolve tudo. E que para você manter o Estado, você tem que ter uma receita. A receita vem da tributação. É uma coisa bem utópica, tá? Você explicar isso para a população, porque está doendo na carne. Se eu não tenho dinheiro para comer, como que eu vou considerar a possibilidade de pagar imposto? Mas não existe outro caminho. Esse caminho tem que ser percorrido. A gente tem que valorizar os serviços que o Estado presta nesses momentos de crise. Isso só é mantido através da tributação, tá? E a gente tem que fazer pressão em quem nos representa. Como está, interessa a um grupo pequeno que vai fazer tudo para manter a situação. O André explicou isso em detalhe, mas não sei se eu respondi, mas é isso aí. Só com educação, em determinada faixa da população, e pressão política, não tem outro caminho. Eu vou fazer uma pergunta para o André, mas é uma pergunta técnico-política, tá, André? A gente não ficar só nos aspectos técnicos, mas são duas coisas que eu acho que você já ressaltou na sua fala, mas eu queria aprofundar mais. São duas coisas, acho que são extremamente importantes. Uma é a simplificação do sistema tributário. Hoje, né, meus dois irmãos eram auditores fiscais na Bahia, eu acompanhava isso, assim, e um deles, quando trabalhou numa empresa privada, a empresa tinha várias subsidiárias no Brasil, e para cada lugar que ele estava trabalhando, você tinha que ter uma contabilidade fiscal própria, porque mudava a legislação de lugar para outro, os incentivos, etc. Então, acho que um dos pontos, eu acho que é importante que eu queria tratar é isso, é a simplificação e desburocratização do sistema. E a outra, tá certo, que é um pouco aliada a isso, que se fala muito, é a questão da mudança do sistema de cobrança do tributo da origem para o destino. O que significa isso? Quais são
o que ganha, tá certo, os estados que não produzem tantos produtos, mas que consomem mais, esse tipo de tributação, eu diria a você, do ponto de vista dos estados, da distribuição federativa, da arrecadação, o sistema de cobrança pelo destino é melhor? Vou precisar de 2 horas agora dessa resposta, hein, Adroaldo? Eu queria complementar aqui e reiterar o que o Sérgio acabou de falar, me perdoe, na última fala aqui do Sérgio. É isso, Sérgio, assim, a comunicação nossa é complicadíssima, né? Você lembra aquelas passeatas lá, do Pato e tudo, assim, os cartazes eram menos impostos e mais serviços públicos. Assim, uma contradição em termos, né? Menos recursos e mais serviços financiados por esses recursos, né? Mas, assim, muita ironia, né? Porque o Pato nasce justamente de uma entidade de pessoas mais ricas que não pagam imposto, e essas pessoas é que estão trazendo uma política de não aguento. Mas como você não aguenta? Aqui é um paraíso fiscal. Bom, tem essa questão, mas assim, existe um pouco de razão nesse cartaz de menos impostos e mais serviços. É que realmente, se é alguém de classe média, se é alguém pobre que está segurando um cartaz desse, ele tem razão. De fato, toda tributação nossa é concentrada, é regressiva, né? Então, assim, ele precisa pensar o seguinte: é menos impostos em mim, naquele ali que está segurando o cartaz, né? e que se divida e que se coopere outras rendas maiores. As rendas maiores não estão cooperando como se coopera em lugares desenvolvidos para sustentar os serviços públicos. E nós não temos por causa disso, porque é difícil você sustentar um bom serviço público ancorado nas menores rendas, né? E o Brasil, a gente sabe, é um show de desigualdade aqui. Outro dia aí tinha uma estatística, não sei se já mudou, eram 6 brasileiros tinham a mesma riqueza do que a metade da população brasileira, né? É uma concentração monstruosa isso aí. Então, ora, é claro que precisa de tributação na renda, que é quem consegue chegar aí, né? A Adroaldo estava falando aí, 40% da riqueza dos mais ricos, dos bilionários, aumentou durante a pandemia no Brasil. Ora, se a tributação fosse progressiva, né, Adroaldo, isso aí seria revertido, né, para toda a população. Isso aí ia virar financiamento de renda cidadã, do que seja, né? Isso aí seria uma reversão para todo cidadão. Tem a questão do teto, não é assunto para hoje, né? É outra polêmica, mas teria isso aqui. Mas, bom, para não fugir completamente da pergunta, Adroaldo, vindo para a questão da simplificação e da desburocratização. Você tem razão, né? Nós temos um sistema complicado. Por que nós temos um sistema complicado? Porque nós temos um sistema regressivo. A regressividade se relaciona com a complicação? Sim. Por que isso? Veja, esses países onde é menos complicado, eles têm a sua tributação baseada na renda, Adroaldo. Né? É como você está dizendo, eu e você somos assalariados. Quantos fatos a gente tem de recebimento de receita, nós dois, durante o mês, Adroaldo? Nós dois temos um fato, né? É o dia que recebeu o salário, tá certo? Agora, quantas operações você faz de compra, né? Hoje eu fiz 2 operações de compra aqui, ó, na internet, antes da gente começar a conversar aqui, né? Nós fazemos uma série de operações de compra. Quer dizer, quando você ancora, como o Brasil faz, a sua arrecadação em impostos regressivos, você está ancorando numa multiplicidade e numa complexidade de operações que não tem na direta. Então, você vai precisar de muito mais controle, de muito mais legislação e de muito mais segurança para conseguir arrecadar e manter o bolo. Então, por isso é que termina que a arrecadação indireta termina dando necessariamente em complexidade. Então, o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma da PEC 45 e da PEC 110, né? Bom, de todas as PECs que estão lá, da comissão mista, ele disse que ele vai incluir, né, uma parte de progressividade no projeto dele. Não vai ficar só na simplificação, né? Já falou isso várias vezes. Os governadores do Nordeste, né, 1/3 dos governadores do país, também já disseram que precisa que haja, né, um perfil de progressividade. Então, isso é um assunto que está na mesa, né? Na verdade, da reforma. Aí vamos ver como é que vai evoluir isso aí. Mas, assim, não adianta. Se você não mudar a matriz tributária brasileira, você não vai simplificar, não adianta. Assim, só juntar os tributos, continua tendo os governos estaduais, municipais vão precisar continuando a ter regras que
assegure isso aqui. A mudança para o destino, Eduardo, eu vou exceder um pouquinho só 30 segundinhos, tá? A mudança para o destino é algo interessante. Quando você saiu, você tinha um imposto sobre vendas e consignações na década de 60, Eduardo, que naquela reforma tributária de 69, emenda constitucional número 1, criou o ICMS, né, criou e fez outras transformações no nosso sistema. E quando se criou o ICMS naquela época, saiu de um imposto que era cumulativo, que era sobre vendas e consignações, ou seja, cobrava cada operação que tinha, você cobrava e não tinha crédito, né? Então, era um imposto chamado em cascata. E nós mudamos para poder, inspirados no IVA europeu, principalmente no francês, onde era não cumulativo. Então, a ideia era a gente sair para o ICM, ICMS depois, né, mas na época ICM, para o imposto não cumulativo. Bom, o ICM foi a nossa imitação do IVA francês, do IVA europeu. E o IVA, desde aquela época, se cobrava no destino da mercadoria. Por que é importante cobrar no destino? Porque Sérgio está aí em Salvador, fazendo compras, pagando ICM, Sérgio quer que esse dinheiro da lata de ervilha que ele pagou se reverta na estrada, na iluminação pública dele, no asfalto dele, na segurança, na escola pública dele ali em Salvador. Então, a questão do destino é que faz com que o imposto que você paga, ele se reverta para o mesmo local onde você está vivendo. Há esse retorno direto. Então, isso é importante para socialmente, né? Para mecanismo de cobrança de tributos. Socialmente importante em outro aspecto é o fato de que os impostos, os estados produtores são estados mais ricos e os estados consumidores são estados mais pobres. Então, quando você coloca para o destino, você termina que você vai aumentar a arrecadação de Roraima, do Pará, né, do Piauí, de Sergipe, da Bahia, do Rio Grande do Norte, né, e vai ficar com menos arrecadação concentrada em locais onde já gera emprego, né, em estados produtores, onde já tem o emprego lá, onde já há um elemento econômico. Então, hoje, quando você cobra na origem, você há uma concentração entre na geração de riqueza e há uma apropriação de parte desses impostos aí que fica também na origem. Então, essa mudança é uma mudança bastante importante. Não foi feita lá em 69, quando se criou o ICM, porque seria, digamos assim, uma mudança muito drástica para as finanças estaduais, né? Estados produtores que não aguentariam, né, aquela mudança daquela hora. Mas ao longo da década de 70, aquilo iria para o destino. Isso foi um trato, isso foi um pacto que foi feito na época, né? Ao longo da década de 70, a gente coloca no destino. Hoje, né, 50 e tantos anos depois, a gente pode ver que esse pacto não foi cumprido, né? Até hoje não conseguimos ainda vir para o destino, mas está aí em todas as propostas de reforma, está aí, mais uma vez, se dizendo que o imposto vai para o destino. Desculpe ter passado um tempinho. Obrigado. Obrigado, André. Normalmente, assim, uma aula sobre tributação. O André é um dos pessoas mais competentes que eu conheço no país, pela experiência, tanto como assessor de auditor fiscal, começou a vida lá no posto que eu soube com um baiano, né, lá na Paraíba. Isso, muito bem. Mas evoluiu o conhecimento, foi secretário de Fazenda lá e hoje é o principal assessor, assim, diretor do Concefaz. Sérgio, eu queria voltar a uma questão mais específica, tá certo? Assim, como é que consórcios, governadores e tal, eles estão já se preocupando em preparar alguma proposta, alguns substitutivos dos debates aí da reforma que venham a satisfazer melhor os interesses da região? Sim, Adroaldo. Logo quando começou a ganhar mais corpo a discussão, no início da proposta, vários governadores, eu me lembro do governador Camilo, do Ceará, do governador Rui Costa, da Bahia, o próprio governador Paulo Câmara, eles começaram a defender a constituição de fundos de desenvolvimento social e de fundos especificamente de incentivo à exportação, mas de fundos de desenvolvimento social. E eles defendiam isso porque uma coisa comum nas propostas de reforma em tramitação
é que, em havendo o imposto unificado federal, quem atribui a concessão de um determinado benefício vai ser um órgão centralizador, um órgão centralizado, provavelmente em Brasília, em algum lugar, e não está claro ainda como é que isso vai funcionar. Existem algumas regras que dizem que você pode promover essa redução, esse incentivo fiscal, desde que haja similar em um outro estado próximo e, mesmo assim, submetendo a esse órgão. Quando os governadores começaram a entender as mudanças que isso implicariam na atração, na geração, na atração de empresas, de investimento, geração de emprego e desenvolvimento, eles começaram, uma das medidas foi trazer à mesa essa discussão dos fundos, né, e da saída. Houve um primeiro receio com os fundos constitucionais, na reforma de fundo, que é um outro assunto que aconteceu em simultâneo, mas o FNE, por exemplo, não sofrerá, a princípio é o que se diz, não sofrerá com isso, embora não esteja claro qual alíquota. Esses fundos são mantidos por receitas advindas, por exemplo, do IPI, do próprio imposto de renda. Se a gente vai unificar um dos impostos que somem, é o IPI, quem passa a abastecer o FNE, o FNO, os fundos constitucionais de desenvolvimento. Então, toda essa pauta de desenvolvimento foi uma pauta em que os governadores se debruçaram e estão constantemente fazendo propostas através das bancadas. Se elas vão ser acolhidas ou não é uma outra questão. Lógico que eles também resolveram partir por ataque e desenvolver medidas locais, né? Então, começaram-se a desenhar fundos com receitas no que é possível ainda arbitrar nos estados. Tem um tema, só para ilustrar a complexidade disso, do que o André falou. Dos grandes desenvolvimentos que o Nordeste tem, aí no Rio Grande do Norte, por exemplo, é a geração eólica. Quanto mais o Estado produz energia eólica, mais ICMS é pago ao Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, a parte consumidora da energia. Você despacha no sistema. O Rio Grande do Norte hoje, considerando a produção, ele é superavitário, né? Infelizmente, você não produz energia em todo o tempo do vento, senão a gente poderia desligar simplesmente a matriz hídrica no Rio Grande do Norte, mas a tecnologia vai responder esse desafio. Mas aí é um exemplo de um estado, a Bahia também é um grande produtor, Pernambuco, Piauí é fronteira, produção de energia. Esse modelo, que não houve a transição da origem para o destino, como o André falou, como estava planejado há 50 anos atrás, em outros já que surgiram como energia renovável, ele já nasceu com essa transição. Isso gera algumas distorções. Então, uma outra preocupação dos governadores é um período que o André mencionou que é muito importante, o período de transição pós-reforma. Tá? Energia eólica é um exemplo. Toda energia que gera no Rio Grande do Norte paga imposto de ICMS no destino, no consumo, né? Então, vão haver setores que vão ter que passar por algumas adequações. Então, os governadores estão centrados em medidas que possam corrigir a eventual perda de receita para mecanismos de desenvolvimento sociais, medidas que possam amplificar esses mecanismos e uma discussão e uma análise nessas distorções que devem ser tratadas no momento de transição que a gente defenda que haja, né? Obrigado, Sérgio, por sua resposta. Nós estamos chegando praticamente ao final, mas ainda vamos ter duas rodadas de perguntas que eu acho que é importante, porque esse debate está hiper interessante. Então, André, eu queria tocar num assunto que essa semana surgiu, aí é que praticamente o Ministério da Fazenda fechou a questão dizendo que não tem recursos para financiar um fundo de aumento regional a partir da reforma tributária, que não tem caixa. Como o Concefaz, né, que reúne o conjunto de secretários de Fazenda, está pensando em viabilizar isso numa discussão direta, talvez com a própria Câmara ou com o Senado, né, para verificar como favorecer
na transição, que é isso que o Sérgio falou, que se mudarmos, nós temos que mexer com estruturas de origem e destino, alguns estados perdem, outros ganham, tem que ter um fundo de compensação aí, né, por um período longo para ir fazendo esses ajustes finos, não se resolve isso da noite para o dia, claro. E como é que, a partir disso, qual é a reação do secretário de Fazenda e tudo, como está sendo essa negociação, sobretudo na Câmara, com o relator, que é o deputado Aguinaldo, né, que é o deputado da região. Adroaldo, não só o relator, como também o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele já deu declaração pública, né, que o fundo vai haver. Né? A forma, se vai chegar a ele, é que a gente vai discutir. Né? Vai discutir com o governo federal, vai discutir com os estados, mas assim, o fundo é um fato. Né? O Fundo de Desenvolvimento Regional vai ser um fato, e o outro, Fundo de Exportações, né? que estão dois da reforma. Veja, tem muitos aspectos essa questão do fundo. Primeiro, Adroaldo, primeira questão histórica. Né? No federalismo brasileiro, a divisão de receitas, né, ela tem 55%, né, concentrado na União, né, 25% no Estado e o resto com os municípios. Então, há uma grande... Desculpa, 29% com os estados e o resto com os municípios. Há uma grande concentração de recursos no ente central. É normal que a federação tenha mais recursos no ente central, né? Mas o nosso problema aqui é um problema de desequilíbrio que um país, né, de dimensões continentais como o Brasil, ele certamente se beneficiaria da descentralização de recursos. E o que houve ao longo do tempo foi centralização de recursos. Né? Por exemplo, os estados do Norte e Nordeste tiveram suas fontes de FPE e o município do Brasil todo FPM, né? Essas fontes perderam recursos, não foi? Ao longo do tempo. Por quê? Porque o governo, você estava falando aí no início, o governo acabou com o imposto de renda do lucro de dividendos, o governo acabou com o imposto de renda de juros sobre capital próprio. Né? Quando você vai tirando essas bases, né, que irrigam, né, o fundo de participação dos estados, você foi piorando o federalismo brasileiro e retirando recursos de parte dos estados brasileiros. 77% do FPE vai para os estados do Norte e Nordeste. Né? Então, os estados que têm DH menor terminaram sendo prejudicados ao longo do tempo e perderam receita. Né? Então, toda vez que você faz a reforma tributária, Adroaldo, é uma parte de você recuperar, né, esse tempo perdido aí. Né? Assim, olha, isso que o governo federal tirou, né? Ele tirou o imposto de renda e depois criou e foi aumentando, foi espichando, principalmente a COFINS, né? Que é um imposto que não é compartilhado com os estados e municípios. Né? Ele tirou de um compartilhado e colocou de um que era exclusivo. Né? Então, isso é uma espécie de trapaça, né, federativa que a gente precisa cuidar nas reformas que vão se aproximando. Agora, a reforma tributária é a hora da gente discutir, né? A gente discutir a relação federativa, né, que nós tivemos aí ao longo desses anos. E você sabe que depois o governo criou a desvinculação, né, de receita, a DRU. Né? A DRU é para você pegar o COFINS, que você só pode usar para Previdência, e você transforma ele em imposto de renda de novo, entendeu? Só que imposto de renda que não vai ser mais partilhado. Primeiro você transforma no imposto exclusivo, depois você cria a DRU para desvincular, porque o COFINS é vinculado, né, à Previdência, né? E a DRU libera e transforma ele no imposto de renda agora exclusivo. Bom, então agora é a hora da gente discutir a relação, dizer, olha, a gente precisa disso aí. Precisa desfazer isso aí, precisa colocar mais dinheiro para estados e municípios. Então, o fundo vem, na verdade, resolver uma questão histórica de apropriação indevida de recursos ao longo do tempo e se mexeu na federação, né, ao longo do tempo, sem se conversar muito. Primeira questão. Segunda questão a declaração do próprio governo, Adroaldo. O governo chegou e falou, olha, é menos Brasília, mais Brasil. Vou distribuir 480 bilhões com os estados e municípios. Foi o governo que tomou essa iniciativa. Né? Agora, o governo pegou e falou, olha, vou distribuir com vocês, mas vou distribuir com royalties. Né? Mas não se preocupe não, porque esse royalties é seguro. Né? Bom, royalties a gente sabe que não tem essa natureza.
Mas se o governo tem tanta certeza que é seguro, foi o que a gente disse para o governo federal. Não, tranquilo, a gente vai querer, mas não como royalty. Porque a gente vai aplicar isso aqui em dificuldades federativas que estamos enfrentando, que são dificuldades reais do dia a dia e constantes. Então a gente não pode pegar uma receita inconstante e agora começar a usar numa despesa que é constante. Né? A despesa federativa é necessária. Então, isso que você falou é o seguinte: esse dinheiro, se ele é certinho, fica para ti, né? Esses 480 bilhões aí, e a gente faz aqui uma redivisão do bolo, né? Olha que isso aí a gente está colocando dinheiro novo. A gente não está nem discutindo, Adroaldo, a relação do passado, que já houve apropriação. Nós estamos aqui falando de coisa nova e sem tirar nada da União. Ficaria todo mundo com os mesmos recursos. Isso é um outro aspecto, né? E que a gente está colocado na mesa. Por fim, meu tempo já está esgotado, mas eu vou complementar. Por fim, o formato da reforma tributária, sabe, Adroaldo? A gente está aqui simplificando só imposto indireto. Quando você coloca imposto direto, a coisa muda. Né? Quando você tributa a renda, por exemplo, aquele projeto que teve aí de tributar os super ricos, vão tributar apenas 0,3% da população, né? E arrumar aqui de dinheiro novo 298 bilhões de reais. Veja, quando você faz isso, o efeito na própria carga tributária ele é totalmente diferenciado de você tributar quem ganha pouco. Porque quando você tributa quem ganha mais e depois transforma isso em serviço, serviço é transferência de renda, funciona na economia, agrega a renda das famílias e agrega ao produto. É transferência de renda. Então, o que é que acontece? A massa de impostos vai ficar constante e você vai distribuir no PIB, na riqueza. O que é carga tributária? É imposto arrecadado sobre o PIB, sobre a riqueza. Você aumentando a riqueza sem estar tributando essa riqueza, porque está indo nos mais ricos só, a tendência, inclusive, é pressionar a carga tributária do alto para baixo. É você ter crescimento de arrecadação, mas a carga, que é uma relação, ela vai cair, porque o PIB vai aumentar. Imagina, até o efeito sobre carga você tem isso aí quando se modifica. E se você fizer isso, você pode colocar dinheiro novo, né, para o sistema, reduzir a carga e financiar os fundos. Quer dizer, na verdade, você não financia os fundos se não quiser, né, porque os caminhos e as razões são inúmeras, né, para poder a gente bancar essa discussão. Eu já queria aproveitar desse ambiente aqui entre colegas e amigos e economistas, e o André, mesmo que não tenha formação em economista, ele é muito mais economista do ponto de vista nosso, da associação, do que muitos outros, pelas contribuições para trabalhar. Inclusive, André, eu quero lhe convidar para você ser associado à ABED. Você e o Sérgio aproveitar aqui, ao vivo, e convidá-los para isso. Que honra. Dizer assim que a ABED, no início de novembro, de 3 a 6, vai participar do seminário que está sendo organizado pelo Centro Internacional Celso Furtado, pela Fundação João Mangabeira, a Semana Celso Furtado, e durante essa semana nós pretendemos lançar o Manifesto dos Economistas pela Reforma Tributária Cidadã. E cidadã não só no sentido da cidadania das pessoas, mas também de uma reforma que possa contribuir, de fato, com a redução das desigualdades regionais, estimular os estados, devolver os recursos aos estados exportadores merecidos, que perderam muito recurso com a Lei Candir, né? E, enfim, mas mostrar a posição dos economistas como setor da sociedade, como a reforma tributária que nós queremos como economistas progressistas e democratas. Mas eu queria finalizar pedindo, Sérgio, assim, nos seus apontamentos finais, eu vou tirar aquela palavra que todo mundo fala, considerações, mas os nossos apontamentos finais agora, ele dissesse como ele pensa que se houvesse um fundo de desenvolvimento, como é que seria aplicado isso para melhor contribuir para o desenvolvimento da região e reduzir e melhorar a vida dos nordestinos. Adroaldo, como você vê, o André realmente é mais economista do que muitos economistas, né? Aliás, o Brasil tem uma longa tradição de que os seus melhores economistas não são bacharéis em economia. É curioso isso, né? Mas tem um efeito que o André mencionou na tributação, que é o impacto no produto, né? O impacto em toda a riqueza gerada. Você pode considerar aí
riqueza nacional, riqueza municipal, o famoso PIB, né? E você tem uma outra questão, Adroaldo, que é a capacidade, a velocidade com que isso se dá. A gente lembra lá dos bancos da universidade, tem uma equaçãozinha que mostra para a gente com que velocidade, né, um determinado recurso entra na economia. Falando português e não economês, o que o André disse é a mais pura verdade. Se você tributar 0,5% os mais ricos e usar 50% disso para constituir um fundo, só daí, 50% do que seria gerado com 0,5% sobre os mais ricos, você passa os 100 bilhões de reais para um fundo. Você ultrapassa essa marca dos 100 bilhões de reais. Então, para você ver como esses números são expressivos, né? Se você descer para a economia regional, se você localizar a economia municipal, olha, todos nós conhecemos o Nordeste. Quando é época, no interior do Brasil todo, quando é época de pagamento de salário, o que acontece com o comércio? Quando numa cidade do interior, chega ali perto do final do mês, o que acontece com o comércio? Você vê a atividade florescer numa velocidade absurda. Então, você tem dois caminhos, um de incentivo à atividade e outro de correção. A gente não pode cair na falácia da meritocracia e que só os recursos injetados na economia vão gerar, porque nós temos atrasos históricos, nós temos comunidades que têm que ser incluídas no desenvolvimento. Então, esse fundo de desenvolvimento ele tem que ter essas duas vertentes, né? Vertente de olhar de forma diferente para quem precisa ser incluído nessa sociedade. Tem que se debater o programa, se debater a sério o programa de distribuição de renda, né, para corrigir alguns atrasos históricos e algumas distorções, mas capitalizar esse fundo é uma mera questão daquele termo que eu detesto, de vontade política. O André fez uma conta simples só em cima da tributação. Quando você pega essa tributação e joga na economia, o efeito secundário e terciário de geração de carga nos diversos níveis da economia, ele gera um volume de recurso tão expressivo que trata-se de uma mera vontade política. Capitalizar o fundo não é o problema. É importante a gente saber que a gente tem que ter esses dois olhares. Indução de economia, mas correção de atrasos históricos, né? A gente tem que pegar os à margens da nossa sociedade e incluí-los, né? Tem comunidades aí pelo Brasil inteiro que precisam dessa ajuda. Agradecimento, Sérgio. Espero ver você aqui em outras ocasiões. As portas da Veredas da LBS Advogados estão abertas aqui para receber em outras ocasiões sobre outros temas, com certeza. André, mas nos seus apontamentos finais, eu vou fazer aí uma provocação com você, né, perguntando o seguinte: tudo bem, a gente vai precisar do fundo, do desenvolvimento regional, estamos discutindo dinheiro e tudo mais. Mas uma questão central é como bem aplicar esse dinheiro. Como é que o Concefaz está pensando isso? Está fazendo alguma coisa nesse sentido? Queria que você falasse para os nossos ouvintes aqui. E se despedindo também. Primeiro, agradecendo aqui a honra de estar com o Sérgio, de estar contigo aqui, Eduardo, né, nessa discussão tão importante sobre reforma tributária. Tu passou agora uma questão importante. O que o Concefaz está pensando nisso? A gente gostaria de falar aqui rapidamente também sobre a proposta do Concefaz, a proposta das fazendas estaduais, né? A proposta do Concefaz foi uma proposta em cima da proposta do CICIF, né? da PEC 45. Vocês lembram que a velocidade que passou a PEC da Previdência, né? E mal se opinou ali, foi de afogadilho, né? E quando se foi proposta a PEC 45 ano passado, os estados também se assustaram de que aquilo fosse ser aprovado logo no primeiro semestre de 2019 e procuraram participar da discussão já pautada, né, pela PEC 45 e opinar aquilo ali. Foi entregue aí a emenda 192 dos estados, que é justamente sobre como fazer, como simplificar melhor os impostos, como agregar, né, melhor esses impostos, qual é a melhor forma de se fazer uma agregação e uma simplificação. Essa foi uma pauta que foi colocada antes
dos estados criarem uma proposta autônoma. É uma proposta de opinião, né, dos estados e visão, de perspectiva dos estados. Evidentemente que, andando a reforma tributária, claro, a gente já falou aqui, um terço dos governadores já opinaram favoravelmente a uma proposta de progressividade, né, que a gente tem lá a reforma tributária solidária, né, que tive a honra de participar quando era presidente do Concefaz ainda, né, a gente não tinha como fazer uma reforma progressiva, que nossos técnicos entendem de impostos estaduais, né? Então precisava colocar impostos federais, então se fez aí um grande grupo, né, com Oxfam, com Unicamp, com IPEA, com FENAFISCO, FEBRAFIT, desculpa, Anfip, né, são diversas entidades aí e outras entidades que se uniram para poder incluir aí uma parte de progressividade. Então, isso está colocado aí, a gente vai ver como é que o jogo vai se desenvolver, né? E a posição dos estados em relação a isso aí, Eduardo, vai depender de como o jogo se mostrar, tá certo? Os estados não vão apresentar uma proposta de progressividade, até porque não é imposto da competência deles, né? Os técnicos estão em outra esfera federativa, né? Mas, evidentemente, que isso sendo colocado em discussão, os estados devem provavelmente, não sei, né? Isso aí vai ser deliberado, né? Mas provavelmente devem opinar, né? Já que os governadores um terço dos governadores já opinaram, inclusive, previamente. E os demais governadores não opinaram contra, não, apenas não opinaram ainda, né? Porque também querem esperar que seja colocada de forma mais clara essa discussão. Aí eu queria aqui agradecer essa oportunidade, essa honra de estar aqui com vocês, com um assunto tão importante para o país. E conversar é sempre reformular ideias e aprender. E aprendi um bocado aqui conversando e olhei outras perspectivas para poder a gente lutar aí por sociedade mais justa e solidária. Não vou usar o tempo todo para poder descontar os outros que eu avancei. Adroaldo. Bom, eu, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, tá certo? Do Sérgio Caetano Leite, representando o consórcio do Nordeste. Eu trabalho insano nesse período de pandemia, ainda já diminuindo um pouco a curva, mas não terminou. Em breve a gente precisa, né, Sérgio, ter uma série de ações para retomar o crescimento da economia, de fato, num ambiente de saúde sanitário melhor para a população, sem mais isso para a população. O André também, um batalhador incansável aí no Concefaz, na diretoria do Concefaz, sob orientação do secretário Rafael, lá do Piauí, que é o nosso presidente do Concefaz, agradecer a vocês todos e dizer que o nosso ciclo de debates continua. Na próxima semana nós vamos ter aqui 2 parlamentares, um deles o Afonso Florencio, que vão discutir sobre a ótica, né, da visão do parlamento e da visão deles como deputados, como é que se está esse jogo político da reforma tributária. Eu estou também, como o Sérgio, ela não acontecerá esse ano, acho que já não tem mais tempo político, mas, de fato, nós temos que avançar com ela, inclusive, no debate com a sociedade. Mais uma vez, agradecer a todos, em nome da LBS Advogados, da Veredas Inteligência Estratégica e da BED, a oportunidade que tivemos de fazer mais esse programa. Até breve ao público nosso. Até breve. Foi um prazer, André. Um prazer, Adroaldo. Até breve, pessoal. Abraço, Sérgio. Pronto.